Olá! O novo Marco Legal de Saneamento Básico foi sancionado dia 15 de julho de 2020 pela Presidência da República. Os vetos que houveram na sanção do Executivo serão debatidos no Senado e na Câmara dos Deputados. Para isso, há um prazo de até 30 dias. Segundo a Presidência da República, o principal objetivo da legislação é a universalização e qualificar a prestação de serviço no setor. A meta do governo federal é atingir a universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. O valor estimado para atingir a universalização é em torno de 500 bilhões a 700 bilhões de reais investidos em até 10 anos, segundo dados oficiais. Para falar desses temas e de muitos mais, contamos com a participação da ex-diretora operacional da Companhia de Água e de Esgoto do Estado do Amapá e professora do curso de Engenharia Civil da Unifap, Jennifer Labor Bentes. Eu sou João Vilca e este é o programa Discutindo Engenharia para a Comunidade. Voltamos depois da vinheta. Muito bem-vindos, caros ouvintes. Antes de começar com nossa entrevista, gostaríamos de convidar a você a se inscrever no nosso canal. Clique no botão de curtir, ative suas notificações, para assim que cada vez que a gente posta uma nova entrevista seja avisado. E compartilhe este vídeo para que nos ajude a que este vídeo chegue a mais pessoas. Divide a bancada comigo a professora Cristina Bagini, professora do curso de Engenharia Civil da Unifap. Boa tarde, professora. Boa tarde, é sempre bom estar aqui com vocês e principalmente agora com a nossa convidada Jennifer, muito querida, muito amada. Seja bem-vinda, professora. E também divide a bancada aos discentes do curso de Engenharia Civil, Laura Uchoa e Lucas Abreu. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, mais uma entrevista e bem-vinda, professora Jennifer. Lucas? Olá, saudações à convidada, a professora Jennifer, né? Ao professor John, a Laura, a professora Cristina, aos nossos ouvintes. Espero que a gente tenha uma ótima conversa, que sempre é. Vamos lá. Obrigado. Bom, professora Jennifer, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, professor John. Boa tarde, professora Badini, Laura e Lucas. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui dividindo a bancada novamente, né, com o nosso colegiado. E a honra de hoje estar participando aí na gravação do programa para falar do tema de saneamento básico. Perfeito, Jennifer. Bom, para começar a nossa entrevista, gostaria de solicitar a que nos ilustre a nossa audiência, de forma sucinta, claro, como é a administração hoje no saneamento básico no Brasil e quais são as principais mudanças na administração na suposta aplicação da íntegra da nova lei de saneamento básico? Bom, professor John, hoje no Brasil, a maioria das empresas que atuam na gestão do setor de saneamento básico, elas são empresas públicas, em geral, estatais. Em torno de 80% a 90% são empresas públicas e estatais. O setor privado, ele ainda atua em locais muito específicos no Brasil, ali na região de São Paulo, principalmente, já tem aqui na região do Piauí também uma certa privatização, mas é predominante o setor público hoje na gestão das companhias de saneamento básico, né? O que essa nova lei, o novo marco de saneamento traz é essa perspectiva de mudança, é uma decisão das autoridades de compartilhar ou até de transferir, já que a tendência é de transferir a responsabilidade da gestão do setor público para o setor privado. É isso que esse marco vem a fazer, né?
tende a fazer nos próximos anos, é paulatinamente transferir para a iniciativa privada essa responsabilidade. Eu gostaria que a professora Jennifer, que nós não dissemos ainda, é que ela está fazendo doutorado, né, e que a tese dela é sobre essa área. Fala um pouquinho da sua tese, professora Jennifer. Muito bom, professora. Bom, a minha tese ela é um estudo de caso, de uma companhia estatal de água e esgoto, essa companhia Caesa, que está no estado do Amapá. E por que a gente vai fazer esse estudo de caso na Caesa? Porque a tendência é de que ela seja privatizada nos próximos anos. Ela está num processo agora de construção desse processo licitatório, né? Então, a tendência, conforme a lei sancionada, é que a Caesa sequer consiga participar desse processo licitatório pelas condicionantes que são colocadas no processo. Então, se a Caesa sequer irá participar, então a tendência, claro, é que a iniciativa privada assuma, e na minha tese a gente vai escrever 3 momentos da Caesa: o seu passado, o passado, na verdade, antes da Caesa, como que o setor de saneamento básico ele é implantado no Amapá, a gente vem com esse registro histórico, o presente, que é o próprio processo de privatização, esse modelo de gestão da companhia, e as perspectivas, ou seja, o que a gente pode esperar, a população amapaense, o estado do Amapá pode esperar com essa decisão, com esse novo modelo de gestão. Qual o impacto socioeconômico na infraestrutura, a partir de experiências que já aconteceram em outros países, na América Latina, né, em que a gente já teve aqui a privatização na década de 90, principalmente, no Chile, Argentina, Bolívia, e como aconteceu o processo de privatização nos países que hoje já são universalizados, como, por exemplo, o Reino Unido e os Estados Unidos, que foram processos em que os serviços foram universalizados, né? A qualidade no fornecimento de serviço aconteceu, mas não foi nesse modelo que o Brasil está querendo hoje aplicar, né? Nos países de primeiro mundo, a universalização aconteceu, mas com o setor público assumindo a responsabilidade, as autoridades políticas e a sociedade participando ativamente nesse processo de universalização. O Brasil está fazendo diferente, o Brasil está tendendo a repetir o mesmo modelo que já aconteceu, por exemplo, na Argentina, na Bolívia, no Chile, né? Então, a minha tese, ela estuda esses 3 momentos, o passado, o presente e o futuro do setor do saneamento básico, no Amapá especificamente, né? A gente vai focar a nossa lente para o Amapá, porque a gente tem a Caesa, onde eu já trabalhei, né? Fui diretora na companhia. Então, esse estudo de caso pode nos dar elementos também para entender quais são as possíveis consequências em outras companhias e outros municípios também no Brasil. O que isso pode acontecer com a população? A gente está num processo de pandemia ainda, a gente vai ter ainda um agravamento, a tendência é ter um agravamento da nossa situação econômica e qual o impacto social também na nossa população, não só nas companhias, nas empresas, né, públicas ou privadas, mas na nossa população. Porque a demanda existe, a demanda está aí desde que o homem, né, tem a sua relação com a natureza. Ele precisa ter esse cuidado nós temos que ter essa preocupação com a higiene, né? Então, é isso. Minha tese, ela vem dentro desse universo, né? E a gente vai estar separando ela em três partes, né? Professora, eu queria fazer uma pergunta. Você que é conhecedora do setor de saneamento básico e atua na Caesa, qual que é a saída que você encontra para atingir essa universalização que não dependa diretamente da privatização? Bom, professor, se não for depender da privatização, bom, inicialmente gostaria de colocar o seguinte: pelo que a gente já estudou e que tem na literatura acadêmica, a universalização ela pode acontecer sim
tanto com a participação do setor privado ou com o setor público, né? Bom, na CAESA não é bem privatizar, a gente usa o termo privatizar, mas é conceder. Conceder é transferir por um período. Pode ser por 20, 25, 30 anos e depois desse tempo pode ser que ele retorne para o setor público. Bom, a gente tem duas perspectivas de gestão. Uma gestão orientada para uma perspectiva do saneamento como direitos humanos e uma perspectiva de gestão em que prioriza-se a questão mercantil, a questão de mercado, a questão de lucratividade. Bom, independente se o setor se é o setor público, se é o setor privado, o que ainda carece na nossa legislação é o reconhecimento do saneamento básico como um direito humano fundamental ao ser humano. O que ainda falta no nosso país é o reconhecimento de que o saneamento básico ele é uma política que ela é interrelacionada com todas as demais políticas. A política pública de habitação impacta diretamente na saúde, as consequências com relação ao transporte público, a segurança pública. Então, se você prioriza e melhora a qualidade no setor de saneamento básico, você tem um impacto em todas as demais políticas públicas, né? Bom, se as autoridades que têm poder de decisão sobre essa política pública entendem que não é somente a destinação de emendas, por exemplo, emendas parlamentares que dá o poder para localizar uma obra em um bairro, uma determinada cidade, quando eles passam a entender esse universo em que a política pública atua, eles poderiam tomar melhores decisões. A decisão ela não pode ser fragmentada e dizer que passando para o setor privado isso resolve o problema. Isso não resolve. A tendência é não resolver o problema, né? A gente tem uma tendência de que eles entram, se a concessão é por 30 anos, eles têm um investimento que não é, as pesquisas mostram que não é investimento do setor privado, eles acessam fundos públicos, né? Eles acessam ali através do próprio BNDES, através do Banco Mundial, do FMI, eles acessam esses investimentos, mas principalmente do setor público, para poder aplicar na ampliação da infraestrutura. Bom, qual é a opção? Qual seria a opção? Primeiro passo, reconhecer que o saneamento básico é um direito humano, é um direito fundamental, é um direito social fundamental e interrelacionado às demais políticas públicas. Segundo passo, entender que se privatiza, se concede, o Estado ele não tem que se afastar. O Estado vai ter que regular. O que é regular? É manter o controle, controlar as tarifas, definir com a empresa para onde vai se universalizar esses serviços e chegar a esses serviços onde as pessoas que mais precisam, que são as pessoas que hoje estão em situação de vulnerabilidade. As pessoas que estão morando na área de ressaca, que não recebem água, as pessoas que estão em bairros que foram construídos mais distantes da área mais central. Então, é o Estado ainda estar presente nessas definições. A impressão que a gente tem é que, bom, vamos conceder, repassar para a iniciativa privada, tira isso a carga econômica do Estado e o Estado fica um pouco mais à vontade para trabalhar em outras políticas públicas. Não é bem isso, não pode ser assim. O Estado ele tem que se engajar tanto quanto ele já deveria estar se engajando hoje com o setor público nessa gestão, né? Acho que se dá para entender. Jennifer, sobre o ponto que você falou, me tem uma dúvida. Como se traduz na prática o reconhecimento de que o saneamento básico seja considerado como um direito universal? Na prática, na administração, como essa decisão política se reflete? Bom, formalmente isso é posto na lei, na nossa Constituição. A gente tem o artigo, no seu acesso ao artigo 5º, que fala dos direitos sociais. Quais são os direitos sociais? É o direito à habitação, o direito à saúde, o direito ao emprego. Então, a gente também tem que ter direito a saneamento básico, a gente também tem que ter direito à água, a gente também tem direito ao tratamento de esgoto.
né, isso impacta nos outros direitos do direito ambiental. Então, a maneira formal é iniciar com o processo de legalização disso, incluir na nossa Constituição. Incluída na nossa Constituição, naturalmente a lei também se vincula, né, à nossa Constituição. Bom, agora uma coisa é você ter a lei, a outra coisa é você ter isso na prática, né? Porque o direito internacional, a Organização das Nações Unidas já reconheceu o saneamento básico como um direito humano fundamental. O Brasil, que é membro da ONU, foi lá e votou para que esse direito fosse reconhecido, mas aqui no nosso país nós ainda não reconhecemos isso como fundamental. Bom, uma coisa é reconhecer, as autoridades entender a importância disso e por conseguinte, a administração pública, o Estado, através de suas instituições, seja agora pela agência reguladora, seja para as companhias estatais, ou a própria iniciativa privada, que vai pegar mais espaço, eles também reconhecerem que precisam ser criados instrumentos, né, ali de gestão para que ninguém fique sem esse serviço. Para que a gente não tenha nenhum cidadão, nenhum bairro, nenhuma região sem esse serviço. E aí tem instrumentos, né? E aí a gestão, ela pode fazer uma coisa que é muito comum hoje nas companhias estatais, é o que a gente chama de subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? Se a população do Amapá paga mais pela água, não é paga mais em valor, mas assim, a gente tem, por exemplo, uma baixa inadimplência em um determinado município, mas o outro município que não tem uma situação econômica, a população não tem uma situação econômica para pagar, o subsídio cruzado é quando a empresa arrecada e faz uma gestão para manter mesmo para aquelas regiões em que a inadimplência é alta, porque reconhece que aquele é um local de vulnerabilidade social, entende? Então, a gestão pública tem instrumentos, sim, para fazer uma boa gestão, né? E agora, claro, existem outros fatores que historicamente um pouco impediram, um pouco dificultam esse processo de gestão com qualidade no setor. Tá certo. Lucas? Certo. Professor, eu tenho uma dúvida. Acho que é importante a gente esclarecer para o nosso público também. É o seguinte, qual que é o grande impacto de se privatizar esse serviço? O que seriam os prós e os contras, que é o que gera essa polêmica? Hoje, o que mudaria se a gente privatizasse esse serviço? O que o cidadão comum iria sentir agora e o que ele iria sentir lá na frente com essa mudança? Muito bom, Lucas. Muito boa essa pergunta. Bom, repito, existe uma diferença entre privatizar e conceder. Quando a gente privatiza, a gente repassa todo o nosso patrimônio público, nosso bem público, para a iniciativa privada. Você vende e você não tem mais como recuperar isso. Para o estado do Amapá não será privatização, será concessão. Até o momento, pelo que eu tenho identificado, será o modelo de concessão. Bom, a gente tem hoje índices muito ruins. Os indicadores do setor de saneamento são muito ruins. A gente atende um percentual baixo. A gente tem muita perda no que é produzido de água. A gente perde 60%, 70%. Imagina você ter uma empresa que você produz algo e 70% você tem que descartar. É uma realidade muito ruim. A gente tem um déficit econômico, ou seja, uma dívida muito grande nessa empresa pública, que é uma dívida do povo, né, também da população. Então, a priori, no primeiro momento, quando for concedido, vai ter uma tendência da população, principalmente da área central, a perceber uma melhora no serviço. Por quê? Porque a iniciativa privada vai entrar, ela vai ter acesso ao fundo público, ela vai investir, ela vai fazer as medições, ela vai se tornar autossustentável, ou seja, ela vai cobrir os custos, né, os custos do que ela produz,
e ela vai também adquirir recursos públicos, a tendência é essa, para ampliar esses serviços. Então, num primeiro momento, como a percepção hoje é muito ruim, né? A população tem uma percepção muito ruim, quem mora ali, nós que moramos em Macapá, a gente sabe como, né, é ruim faltar água em casa, quando vem com uma qualidade ruim, né, vê uma série de vazamentos na cidade, enfim. Então, no primeiro momento, a tendência é que a população perceba essa melhora e diga, nossa, parece que foi um bom negócio, né? E a parte da população que está sendo atendida e que vai pagar as contas vai tornar a empresa autossustentável. Bem, e depois? Bom, as pesquisas mostram que a tendência é que, após essa autossustentabilidade, após a empresa privada pagar, digamos, o que ela pegou de empréstimo público, de empréstimo com o Banco Mundial, etc., ela paga isso e depois ela passa a arrecadar a sua lucratividade líquida, né? Ela tem essa lucratividade líquida por alguns anos, a situação tende a se estabilizar se o setor público estiver fazendo uma boa regulação, estiver tendo um bom controle também disso nos próximos anos. E a tendência é que, se ela recebeu por 30 anos, depois de 20 anos, por exemplo, para que ela vai continuar investindo? Por que ela não pode deixar sucatear? Né? Já que ela já vai devolver, já vai pode não ganhar a nova licitação, pode o setor público decidir que quer de volta, né? Então, é um preço que a população paga a priori com a decisão da autoridade para mudar esse modelo que tem aí, esse modelo de décadas que não está dando certo, precisa de mudança, isso é fato. Vai ter que mudar e a gente vai ter que pagar um pouquinho a mais para quem ganhar essa licitação, que possivelmente será a iniciativa privada, né? Então, paga-se para a iniciativa privada para a gente poder mudar e ter uma nova perspectiva de melhoria. Bom, então, em linhas gerais, é mais ou menos isso, Lucas. Professora, e os municípios que não são superavitários? Essa aglomeração de municípios que não conseguem pagar suas contas, né? Tem uma proposta dessa nova lei. Você queria que comente sobre essa proposta? Professor, hoje com o setor público acontece o subsídio cruzado, né? Se a gente tem os municípios do interior do Amapá, em que a população não tem condições de pagar água, o Estado assume esses custos, né? A própria companhia acumula déficits quanto a isso. Na nova lei, a gente tem a possibilidade de fazer o que se chama de consórcio. É algo que já vem sendo feito há muitos anos, muitas décadas, na Espanha, por exemplo, onde os municípios eles se unem e a licitação é feita num bloco. Ou seja, você vai levar Macapá, mas você também vai ter que levar o Amapá, o Jari, Serra do Navio, Oiapoque, etc. Então, é uma licitação feita em bloco. É um consórcio criado e quem levar, leva tudo. O que pode acontecer? Bom, pode acontecer de quando a iniciativa privada assumir isso, ela falar, veja bem, isso o setor privado não entrega nada de graça, né? Ele vai continuar mantendo o serviço, mas alguém vai ter que pagar. Esse pagamento tende a ser através de alguma negociação com o setor público. O setor público pode fazer pagamentos de tarifas sociais ou iniciativa privada. Isso vem futuramente através de uma negociação, né? Então, por isso que a agência reguladora, que é a agência que vai fazer essa mediação dessa negociação, desses problemas que ambos os setores virão enfrentar, é de extrema importância a atuação da reguladora. Que no Amapá, a nossa reguladora, eu acredito que ela ainda não está preparada para isso, tá?
é uma equipe ainda muito pequena, o país não está preparado, né? Não tem uma equipe de profissionais ainda com expertise nisso, né? E a iniciativa privada não, ela vai entrar com tudo, vai vir fazendo e o Estado vai ter que ter condições de fiscalizar isso, né? E de regular isso e mediar essa negociação, né? Então, é nesse sentido, vai ser a opção do consórcio, né? Eles colocam a opção legal nessa formação dos consórcios. Tá certo. Laura, quer fazer sua pergunta? Professora, a senhora citou em algum momento alguns países que já alcançaram a universalização do saneamento. E eu queria saber o que a gente pode aprender com eles. Muito bom, Laura. Bom, um exemplo muito interessante é o exemplo da Inglaterra, dos país de Gales ali, né? Por quê? Porque a Inglaterra foi ali com a Margaret Thatcher e depois com o Reagan que criaram a privatização, né? Ali passamos o welfare state após as guerras e aí veio a opção de se privatizar, de passar para a iniciativa privada os serviços públicos. Bom, quando eles fizeram isso no momento em que os serviços de saneamento básico na Inglaterra já estavam universalizados. E para ser universalizado, a história mostra que a iniciativa privada já tinha atuado antes, tinham acontecido, por exemplo, as pandemias da gripe espanhola em 1914, que também atingiu o Brasil, e o Brasil naquele período era a mesma coisa. A iniciativa privada cuidava do setor de saneamento básico aqui. Aconteceu aqui no Brasil a pandemia em 1914 e o setor privado passou isso para o público. Aí o público assume em 1914 o setor. Voltando para a Inglaterra, lá eles também tiveram esse ciclo em que o setor privado assumiu, as autoridades políticas perceberam, né, que eles só priorizavam as áreas rentáveis economicamente. Só que lá na Inglaterra, na União Europeia, a história foi diferente. Por quê? Porque lá eles tinham um movimento social, um grupo de movimentos de trabalhadores, ainda com a consequência do capitalismo, né, da questão da degradação do trabalho, da precarização do trabalho, que eles exigiam direitos sociais naquele período. Né? Então, eles falam, não, a gente exige direitos sociais e da maneira que está, a iniciativa privada desconsidera esse serviço, essa política pública como um direito humano. Então, o setor público foi lá e assumiu isso perante toda essa série de movimentos sociais, né, da época. O setor público assumiu isso, o setor público priorizou, investiu e fez uma gestão enfim, uma gestão técnica, né? Sem tanta interferência política como do Brasil ainda acontece, e lá eles universalizaram. Quando aconteceu a universalização, depois ali da década de 80, que aconteceu uma crise econômica, veio a Margaret Thatcher e disse, bom, a gente já está com o serviço universalizado, a gente já está aqui, vamos tratar agora do aspecto econômico. A população com os direitos trabalhistas, com condições de trabalho, consegue pagar por esse serviço e a gente equilibra, né, a situação. Ok, o serviço foi privatizado a partir dali da década de 80 para 90, mas a história é outra. O processo histórico lá é diferente. Aqui no Brasil já tentaram privatizar na década de 90. Ao mesmo tempo que tentaram privatizar o Chile, Bolívia, Argentina, tentaram privatizar aqui também, mas aqui nós tínhamos um movimento social que era muito liderado pelo grupo sindical e muito também ali associado ao Partido dos Trabalhadores, que fez uma frente nacional e com essa intervenção, eles falaram, não, o setor de saneamento básico não precisa ser privatizado no Brasil. Naquele momento foi
foi nesse contexto. E não privatizou, veio o governo do PT e criou um novo plano nacional de saneamento básico, ali de 2003 para frente, que foi um novo marco naquela época, que está sendo mudado agora com o governo do atual presidente Bolsonaro. O novo marco de saneamento básico, né, em que a gente vai sair, a tendência é sair do setor público e ir para a privada. Então, mais ou menos assim, por isso que esse aspecto histórico é muito importante, assim, a gente às vezes quer reinventar a roda, né, quer pensar nos nossos problemas sociais hoje como se fosse algo novo, mas não é novo. E se a gente pesquisar um pouquinho, a gente vê que no mundo já tem experiência que podem nos encaminhar melhor. A gente não precisa aqui passar por situações que vai causar um pouco mais de complexidade, mais desigualdades socioeconômicas, para a gente aprender que isso não é o adequado para a nossa complexidade. O Brasil ele é muito particular. As nossas desigualdades aqui são incomparáveis com outros países, como, por exemplo, o Chile. Pessoal, mas no Chile deu certo. Veja a dimensão territorial e populacional e de complexidade, de realidade socioeconômica do Chile com o Brasil, né? Jennifer, e essa questão de resíduos sólidos, né? Esse artigo foi vetado, né, pelo presidente, que é excluir a área de resíduos sólidos, mas assim, a gente que faz o projeto TED Plan aqui, capitaneado pelo professor Alain, e são planos de saneamento de 6 cidades aqui do interior, você acompanhou isso quando estava aqui, mas a gente estuda água, esgoto, drenagem superficial e resíduos sólidos. E como que você entende esse veto aí do presidente? Bom, é uma pergunta bem difícil, professora Badini, porque entender as decisões políticas do governo federal atual, às vezes a gente vai precisar estudar bastante, né? A gente vai precisar investigar bastante. Mas o que eu percebi é que, assim, a gente já tem também um tratamento, apesar de que a política de saneamento básico envolva esses 4 serviços que você citou, alguns municípios incluem o controle de vetores também, né? Mas a gente tem a tendência no Brasil de tratar isso separado. A gente trata a água fornecida e tratamento de esgoto separado do resíduo sólido e da drenagem pluvial. Esse tratamento político e de gestão entre os entes federativos separado faz com que hoje, pode ser, né, a tendência de que hoje o governo está dando a entender que esse marco do saneamento básico não é para todos os elementos do setor, né? Então, eu tenho uma colega que, no doutorado, que ela está estudando o lobby lá no Congresso, né? A presença do lobby, do interesse do setor privado nesse novo marco, e a predominância realmente é que o foco seja na água. Tem questões políticas, claro, né? Mas, assim, hoje os municípios, eles, entre aspas, assumem muito bem o resíduo sólido, eles têm autonomia, de fato, para assumir os resíduos sólidos e a drenagem pluvial. Ainda que eles detenham a titularidade também da água e do esgoto, historicamente isso estava muito com o Estado. Então, o município ele tem pouco, né, feito pouca intervenção lá no Amapá principalmente, né? Então, eu vejo mais assim, é uma pergunta muito difícil, Badini, entender a canetada do presidente. Tá certo, professora. Estamos chegando no final da nossa entrevista e gostaríamos que agora você faça suas considerações finais e aí introduziria uma última pergunta. Qual que mais ou menos seria a previsão ou a visão que você tem na aplicação desse marco, um novo marco legal para o Brasil até 2033? Como vê vocês esse suposto objetivo de atingir a universalização com essas porcentagens até 2023? Professor, a gente torce que dê certo, né? A gente, como cidadã e
além do que professor e pesquisador, a gente tem que torcer que a decisão das nossas autoridades, do setor político, né, que seja uma decisão que realmente cause melhorias para o nosso saneamento básico. Mas, particularmente, eu acho que 2033 foi um período muito otimista. Eu acredito que, pela realidade que eu já tive experiência no executivo, o executivo está pouco preparado para a regulação. O federal, por exemplo, não tem sequer servidor, vai fazer concurso ainda. Os municipais, aquém disso, não tem servidor, não tem expertise, não tem gente preparada para fazer essa regulação. Então, se eu vejo o Estado frágil perante esse gigante, eu apenas posso torcer que dê certo, mas, francamente, eu sou um pouco cética. Até 2033, eu acho que é muito otimismo. Eu acho que esse prazo não é muito realista. Não é realista. Mas a gente torce que dê certo, é claro. E a gente vai estar sempre acompanhando isso, né? Sempre estando junto. De fato, vamos a ter a oportunidade de convidá-la mais uma vez. Ainda esse marco legal está sendo discutido. Como foi mencionado, temos 11 vetos. Está para ser retomada a discussão na Câmara e no Senado. E, de fato, vamos a precisar da colaboração de você para que nos ajude a elucidar melhor o que vem acontecendo enquanto ao saneamento básico. Professora Vagini, sua despedida, por favor. Bom, queria dizer que foi muito bom esse programa, gostei muito, agradecer ao John, ao Lucas e ao Laura, e principalmente a professora Jennifer, que teve a gentileza de nos ceder um tempo precioso do teu estudo lá e da tua elaboração da qualificação. Obrigada, Jennifer, foi um prazer tê-la conosco. Laura, por favor. Agradecer também, foi uma entrevista maravilhosa. Espero que a gente tenha a oportunidade de entrevistar mais vezes a professora. E agradecer a todos e muito boa tarde. Lucas. Queria agradecer a professora Jennifer por ter cedido seu estudo e seu tempo para compartilhar essas informações com a gente. É de grande valia para a gente, para o nosso público, que a gente conheça o que está acontecendo, o que pode acontecer. Foi, mais uma vez, uma ótima conversa e obrigado. Perfeito, chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos mais uma vez a gentileza da professora Jennifer de ter concedido esta entrevista. E também agradecemos a nossos apoiadores, o CREA Amapá, Mutuo Amapá, Sinduscom, Clube de Engenharia e Arquitetura do Amapá. Acompanhe esta e outras entrevistas por nosso canal do YouTube, Discutindo Engenharia para a Comunidade. Deixe suas recomendações de temas para as próximas entrevistas. E obrigado por sua audiência. Até o próximo programa.